A paz do Senhor Jesus a todos aqueles que estão ouvindo esta videoaula. Nós estamos falando de geografia bíblica e história e estaremos fazendo esta aula para suprir as aulas do dia 17 e 24 de março do curso de teologia para a turma de formação teológica da Faculdade de Teologia CMA. Fateores. O tema de hoje é a Babilônia. A Babilônia surge cerca de 3000 a.C. Antes era um pequeno centro comercial na Suméria, mas logo depois essa aglomeração tribal ela se torna-se bem importante naquele local. Primeiro ela foi habitada pelos sumérios, mas o povo que trouxe uma mudança significativa na história foram os caldeus. Os caldeus eram habitantes do sul da Mesopotâmia, eram povos semitas e habitavam a margem do oriental do rio Eufrates. Eles, após a invasão de Nínive, eles tiveram um domínio expansionista. O monarca Nabopossalar, ele era caldeu. E esse caldeu, ele que acaba tendo o comando da insurreição contra o governo assírio naquela região. Os povos que chegaram da Mesopotâmia, cerca de 4000 a.C., eles acabam habitando e construindo algumas cidades que se tornaram parte futura da construção do Império Babilônico, que são Ur, Urik, Nínive, Babilônia, Acade, Kish, Atra, Babel, Acade e Nimrud. A cidade da Babilônia é talvez a cidade mais importante, haja vista que dá nome ao próprio império chamado Neo-Império Babilônico. Essa cidade ela resistiu bravamente a várias invasões, a várias destruições. A última deixa a mesma como uma terra arrasada, aonde até os seus muros foram destruídos. Falando sobre o domínio assírio naquela cidade, ele nesse momento, em 622 a.C., ele vai receber um grande golpe que fora orquestrado por Nabopolassar, que ele acaba indo e despojando o rei, o governador assírio daquele local. O Império Assírio já tinha atingido o seu desgaste mediante a má administração que tinha do império que tinha conquistado, das terras que tinham conquistado naquele período. Em 620 a.C., Nabopolassar ele acaba assumindo o controle de parte da Babilônia. Contudo, tinha algumas cidades que se opuseram ao seu domínio, que era Nippur e algumas regiões do norte, que acabam ainda a mostrar lealdade ao Império Assírio. Mas o impasse ele fica resolvido em 615, quando Nabopolassar fez uma aliança com os babilônios e os caldeus com Ciáchares, que era um antigo vassalo da Síria. O mesmo acaba fazendo alianças com alguns povos das regiões, os irianos, os medos, os persas, os sargatos e os partas. Em 606 a.C., Nabucodonosor comandava o ataque contra Faraó e vence em Carchemish.
Nesse período, ele recebe a notícia da morte do seu pai, que era o Nabopolassar, e é coroado então imperador. Logo que coroado, o mesmo começa um novo projeto para o Império Babilônico. E começa então a história da grandeza da Babilônia. A história dessa grandeza, ela está muito ligada à história de Nabucodonosor. Nabucodonosor, ele reina durante 43 anos sobre este império. Para que nós não venhamos a ter dúvida sobre quem era Nabucodonosor, temos de localizá-lo dentro da história secular. A história secular chama ele de Nabucodonosor II. Houveram 4 reis, é o que se sabe, que tinham o mesmo nome no Império da Babilônia. O nome dele, a interpretação é um pouco incerta, mas parece que é uma exaltação de proteção. Significa, em sua grande parte, as pessoas assim concordam, Nebo, proteja a minha coroa. O nome original, da origem babilônia, é Nabucodonosor. O nome que nós conhecemos como Nabucodonosor é a interpretação ou foi a transliteração do texto bíblico para o hebraico, aramaico e depois para o grego, que é a Septuaginta, que é a versão grega do Antigo Testamento. Nabucodonosor é conhecido como o Império Neobabilônio. Ele é quem fundou as novas características deste império. Ele recuperou a glória do império durante o reinado que ele assim exerceu. Além de ser um grande guerreiro, estrategista militar, Nabucodonosor foi responsável por grandes construções no império. Ele transformou a Babilônia em uma cidade gigante e de grande imponência. A arte, a cultura, a legislação, a estratégia militar, a administração pública, urbanização pública, tudo isso fez parte do seu legado. Nabucodonosor, ele está também dentro do contexto de grande parte dos livros dos profetas. Dentre tais, podemos citar Jeremias, Ezequiel e Daniel. Finalmente, podemos dizer que faltam registros sobre a última parte do seu reinado de Nabucodonosor. Ele morreu entre agosto e setembro de 562 a.C., aproximadamente com 70 anos de idade. Ele foi substituído pelo seu filho, Evil-Merodach, o qual reinou por apenas 2 anos. E pouco tempo depois, o Império Babilônico entrou em declínio, caindo finalmente diante dos persas. Daqui a pouco nós nos vemos no segundo vídeo.